Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre câmeras IP. Então, com essa aula, a gente completa aqui, 6 aulas que eu já disponibilizei para vocês, né? Aulas de extremo valor. Quem não fez ainda as aulas anteriores, eu recomendo que faça, que com certeza você já irá aprender muito, e isso é só um pouquinho do que a gente vai ter dentro do nosso curso de instalação de câmeras IP, que inclusive eu já vou passar para vocês a data do lançamento oficial. Então, já está agendado para o dia 8/6, tá, pessoal? Então, é um domingo, para que fique bem fácil de você conseguir, né, fazer a sua inscrição. Então, dia 8/6, exatamente daqui 2 semanas, eu estarei abrindo as vagas para esse novo curso de instalação de câmera IP. Um curso bem completo, que já tem mais de 90 aulas passo a passo para você virar um especialista em instalação de câmeras IP. Então a gente vai desde o básico, explicando ali toda a parte de conceitos de rede, vai ter aula sobre fibra ótica, aula sobre antenas de alto alcance, repetidores Wi-Fi, câmeras internas Wi-Fi, câmeras externas Wi-Fi, câmeras cabeadas, câmeras profissionais, enfim, tudo que você precisa saber para virar um especialista em instalação de câmeras IP. Nosso curso ele vai contar com um grupo no WhatsApp com os alunos, suporte direto comigo. Qualquer dúvida que você tiver sobre instalação de câmeras IP, eu vou estar disponível para te ajudar da melhor forma possível, né? Você vai ter um contato direto comigo ali pelo WhatsApp, então é só me enviar uma mensagem que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Então fiquem atentos nessas próximas semanas, que eu vou explicar para vocês como que vai funcionar o lançamento, vai ter sorteio de brinde, vai ter também alguns brindes que você, se matriculando, você já vai ganhar, né? Isso vai ser para os primeiros alunos, então é importante que você esteja presente ali na data de lançamento, que vai ser dia 8/6, tá? Então, já no início do próximo mês, que já está bem perto, pessoal, já dá tempo de você se programar também, né, para poder estar entrando para esse super curso que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Então, você vai aprender tudo sobre instalação de câmera IP. Qualquer outra dúvida que forem surgindo, você vai ter um suporte comigo, vai ter o grupo com os alunos, né? Para quem já é meu aluno, sabe que o grupo é bem bacana, as pessoas se ajudam, né? Então, essa parte aí é bem interessante, fora outros bônus que eu vou dar ainda para vocês, né? Depois, durante a semana, eu vou explicar tudo que vai ter dentro do curso, vou trazer aqui para vocês o conteúdo assim, com mais detalhes, né, de tudo que você vai aprender, para você não ficar com nenhuma dúvida e já se matricular nesse super curso que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? E na aula de hoje eu vou trazer o assunto sobre instalação de câmeras Wi-Fi de uso externo, né? Então, vou falar sobre as câmeras que eu gosto de trabalhar, né, quando o assunto é instalação de câmeras externas, e também vou dar algumas dicas de boas práticas, né, para que você realmente faça a instalação da melhor forma possível. Vamos ter sorteio hoje, inclusive eu estou aqui, uniformizado, com boné, com camiseta. Hoje a gente vai sortear uma camiseta igual a essa dos instaladores de elite, ela tem estampa atrás também, deixa eu mostrar para vocês. Então, bem bacana, e o ganhador eu vou estar enviando, né, uma camiseta igual a essa, sem nenhum custo. Mas deixa eu explicar, pessoal, porque no último sorteio algumas pessoas ficaram com dúvida. Para você poder participar do sorteio, você tem que ficar até o final dessa aula, porque vai ter um link para você clicar e se cadastrar. Você vai clicar no link, você vai para uma página onde você vai precisar pôr o seu nome completo, o seu WhatsApp e o seu e-mail. É só dessa forma que você estará participando do sorteio, né? Porque as pessoas, algumas participaram da aula e pensaram que já estavam, né, ali automaticamente participando do sorteio.
E não é possível porque eu não tenho dados, né, de quem está aqui participando, né, por mais que apareça aqui o nome no chat, né, eu não tenho a referência do seu e-mail, do seu contato. Então é por isso que é importante você ficar até o final dessa aula, clicar no link que eu vou disponibilizar para vocês no chat. Para quem está assistindo essa aula pelo replay, abaixo, né, aqui desse vídeo vai ter o link ou na descrição do vídeo ou fixado no comentário, tá? Então é só abaixar aqui, né, procurar abaixo do vídeo. E esse link, pessoal, ele vai ficar disponível somente hoje, dia 25, domingo, e amanhã, né, dia 26, segunda-feira, até às 11 horas e 59 minutos. A partir dessa data, o link ele vai expirar, não vai valer mais, né, não vai ter como se cadastrar mais, e quem se cadastrou vai estar participando. Então não perca essa aula, fique até o final para você poder estar participando desse sorteio, que vai ser uma camiseta, ó, igual essa aqui, bem bonita, preta, né, com essa estampa dos instaladores de elite, que eu vou estar enviando aí para o ganhador. O sorteio vai ser quarta agora, pela Loteria Federal, igual eu fiz, né, os sorteios da caneca, do boné, né, um bonezinho que eu sorteei igual a esse, e também durante a semana eu vou fazer mais sorteio. Então fique no grupo para receber as informações, poder participar dos sorteios, receber uma oferta. Dia 8/6, pessoal, esse curso ele vai ser lançado e vai ter uma super oferta, mas é só para esse dia. Depois desse dia, o preço vai subir, né? Porque é um curso que realmente é de grande valor. Eu me dediquei muito, tem vários conteúdos, várias horas, né, de estudo para você realmente virar um especialista de câmera IP, e é um curso que realmente pode mudar sua vida, vai te trazer melhores oportunidades, projetos maiores, né, uma tecnologia nova que você vai estar aprendendo, vai aprender a trabalhar com câmeras Wi-Fi, com fibra ótica, né, que é o futuro também da segurança eletrônica, né, as câmeras IP, tanto por rede como por fibra ótica. Esse curso realmente vai te tornar um especialista em instalação de câmeras IP. Então não perca o lançamento, já põe aí na sua agenda, fique atento aqui no grupo. Se você realmente quer aprender, né, um conteúdo mais avançado, quer realmente ter um diferencial aí no seu portfólio, né, poder oferecer esses tipos de solução para os seus clientes, então não deixe de participar desse curso, que eu tenho certeza que vai ser um dos melhores cursos que você já fez até hoje. Bom, então fiquem até o final, né, para você poder estar participando desse sorteio, né, que só vai participar quem realmente clicar e fizer a sua inscrição, tá bom? Já deixa aí no chat também da onde vocês estão falando, se vocês estão gostando dessas aulas que eu já disponibilizei para vocês, que foram aulas de bastante conteúdo, mas é só um pouquinho do que a gente vai ter dentro do nosso curso, ok? Então, sem mais enrolação, bora para o conteúdo, e no final da aula eu volto aqui, deixo para vocês o link para vocês poderem estar participando desse novo sorteio, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Bom conteúdo a todos e bora para a aula! Bom, então nessa aula eu vou passar para vocês as minhas recomendações de câmeras Wi-Fi de uso externo, para que você já saiba, né, quais são as melhores para você estar instalando no seu cliente e não ter nenhum tipo de problema. Então nessa aula eu vou dar várias dicas, né, além das câmeras, vou falar sobre as boas práticas dentro das instalações de câmeras Wi-Fi de uso externo, para que você realmente entenda e faça uma instalação adequada para você não ter nenhum tipo de problema, tá bom? Então, vou dar várias dicas. No final da aula também eu vou passar, né, sobre essas recomendações de como instalar essas câmeras da forma certa. Então, fique até o final, que com certeza vai valer muito a pena estar aqui presente nessa aula, porque é uma aula de extremo valor, né, um conteúdo muito rico, e com certeza você vai aprender bastante nessa aula aqui de hoje, ok? Bom, então a minha primeira recomendação, né, que eu vou trazer aqui para vocês hoje seria uma câmera Wi-Fi externa da Intelbras, e o modelo dela
é a IM5SC. Uma excelente câmera, tem um ótimo custo-benefício e eu vou passar para vocês aqui, né, algumas vantagens de utilizar essa câmera. Bom, pessoal, então essa é uma câmera, né, de uso externo, ela já tem as imagens em Full HD, então é uma excelente qualidade de imagem, ela tem uma visão noturna de até 30 metros, né, então o alcance do infravermelho dela é de 30 metros, e essa câmera ela também tem microfone interno, então ela consegue gravar, né, o áudio que está se passando ali próximo da câmera. Ela não tem o áudio bidirecional, tá, pessoal? Ela só consegue gravar, né, o que está passando ali próximo a ela. Ela não consegue enviar o som, né, que você pode transmitir pelo aplicativo em alguns modelos de câmera. Então, não tem o áudio bidirecional, mas ela consegue gravar além das imagens, né, ali da parte da filmagem, ela também vai gravar o áudio, ok? Ela tem proteção, então o IP67 é um dos índices mais altos que tem, né, de proteção, então ela tem uma boa resistência, né, a intempéries, como sol, chuva, poeira, então ela já foi projetada para ficar instalada ao tempo sem nenhum problema. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho das especificações técnicas dessa câmera, né? Então, é uma câmera que tem um sensor de 1/2.8, a resolução dela é Full HD, então seria 1080 pixels. A lente dela é uma lente de 2,8 milímetros, que nos dá um ângulo, né, de abertura de 125 graus na diagonal, 106 graus na horizontal e 56 graus na vertical. O armazenamento dela é de no mínimo 8 GB e no máximo 256 GB. Ela também tem um zoom digital de 8 vezes o alcance do IR, né? O IR seria o infravermelho, é de 30 metros e ela tem o IR inteligente, né? Então a parte do infravermelho tem uma tecnologia para trazer uma melhor resolução no período noturno. Bom, então como já havia dito, né, ela tem a proteção com o índice IP67, então pode ficar instalada ao tempo, tomar sol, chuva, sem nenhum problema. Ela tem as imagens Full HD, então a resolução real dessa câmera é de 1080 pixels, então uma excelente qualidade de imagem. Ela tem um microfone interno onde eu vou conseguir captar com muita nitidez o que está se passando ali no ambiente onde ela está instalada, né? Então, na hora que ela for gravar, ela vai gravar as imagens e também vai gravar a parte do áudio. Então, é bem interessante esse tipo de câmera, porque você tem esses dois tipos de gravação e o som é bem nítido, tá, pessoal? Você consegue realmente escutar bem, né, o que está se passando ali onde ela está instalada. Ela tem um alcance do infravermelho de 30 metros, né? Então, mesmo em escuridão total, ela vai ser capaz de filmar até 30 metros de distância. Tem o acesso remoto, né, pelo celular, então eu consigo gerenciar ali a parte das gravações, visualização ao vivo e outros recursos que o aplicativo tem. Ela envia alertas de detecção de pessoa, então eu posso ativar ou não essa função e sempre, né, que passar alguém ali na frente da câmera, ela pode enviar um alerta para o seu celular, né? Então vai ser uma notificação no seu aplicativo e isso também, pessoal, eu consigo configurar por agenda. Então eu posso deixar esse alerta só em determinados dias e também em determinados horários. Isso tudo é programável. Bom, essa câmera também tem entrada para cabo de rede, né? A conexão RJ45, então eu consigo conectar ela na rede de duas formas, ou via Wi-Fi ou através de cabo de rede. Então é bem interessante essa câmera que te possibilita essas duas formas de ligação. Bom, e aí a única observação, pessoal, é que essa conexão, né, por cabo, essas câmeras não possuem o recurso PoE, tá? Então não teria como eu alimentar essa câmera via PoE, eu preciso utilizar a fonte dela, né? Essa parte de PoE a gente vai ver bastante dentro do curso, né? Eu tenho várias aulas
falo sobre os equipamentos, como que é a clipagem, né, para funcionar essa parte do PoE. Então, dentro do curso, a gente vai ver muito sobre isso, né, essa tecnologia que nos ajuda muito a instalar câmeras IP de uma forma mais fácil, né, porque através de um único cabo você consegue trafegar, né, as informações da rede, da sua câmera, e também levar alimentação a ela, né? Então simplifica a instalação, mas tem alguns detalhes, né, que você precisa saber para estar utilizando essa tecnologia, e a gente vê tudo isso dentro do curso, tá bom? Então não precisa se preocupar que dentro do curso vai ter essa parte aí do PoE. A única observação, né, que eu preciso trazer nessa aula, que esse tipo de câmera não dispõe desse recurso, tá bom? Bom, aí pessoal, vamos ter duas opções de cores para esse modelo de câmera. Eu vou ter ela tanto preta como branca, né? Aí você pode optar, de repente, uma câmera preta te atenda melhor, né, em uma determinada situação, ou em outra a branca fique mais discreta, né? Então saiba que você tem essas duas opções de cores para esse modelo de câmera. Bom, e agora eu vou apresentar outro modelo de câmeras externas da Intelbras, que seria a câmera IM7S, né? Uma câmera full color, então ela consegue filmar colorido mesmo no período noturno, e essa câmera é uma câmera que tem movimento, né? Ela tem um movimento 360 graus, é uma câmera bem bacana de se trabalhar, porque você tem vários recursos, né, em uma única câmera, e além dessa parte do movimento, que é bem legal, é bem interessante ter esse tipo de câmera, né, instalada, principalmente em ambientes externos. Ela tem a função ali de rastreamento, né, que ela vai conseguir identificar uma pessoa e fazer o acompanhamento ali dentro do raio, né, de ação dela. Então é bem legal esse modelo de câmera. Bom, aí, né, ela tem essa tecnologia full color, né, que seria filmar colorido mesmo no período noturno. As imagens dela já é imagens em Full HD, então uma excelente qualidade. Ela também tem proteção contra sol e chuva, tá? Mas a proteção dessa câmera é IP66, né? Então é um índice um pouco menor do que a câmera anterior que eu apresentei para vocês, né? A câmera anterior, o índice de proteção dela era IP67. Essa câmera, como possui, né, essa parte de movimento, então essa parte, né, do índice de proteção dela é um pouco menor, mas mesmo assim é uma câmera externa. Ela pode ficar no sol, na chuva. A única coisa que eu preciso me atentar é na questão da posição de instalação dela. Então ela sempre tem que ser instalada, né, na posição correta, que seria dessa forma que você está vendo aí, né, a imagem dela, porque se eu ponho ela de ponta cabeça, possa ser que entre água e aí vai danificar a câmera, né? Então ela é sim uma câmera externa, à prova d'água, porém o índice de proteção dela é um pouco menor e requer alguns cuidados, principalmente na hora da instalação. Então eu preciso pôr ela na posição correta de instalação para que não tenha nenhum problema com essa câmera, mas é bem tranquilo, né? Basicamente, sempre você vai instalar ela da forma certa, né? Mas tem essa observação que o índice de proteção dela é um pouco menor do que a câmera que eu apresentei anteriormente. Bom, ela tem nessa parte de imagens coloridas durante a noite, graças a essa tecnologia full color. Então ela tem também esse sensor Auto Track, que seria um sensor para identificar uma pessoa e fazer o acompanhamento. Então eu posso habilitar essa função e sempre que passar alguém na frente dessa câmera, ela vai seguindo a pessoa. Então é bem interessante, né, esse recurso, e você pode habilitar ou não essa função. A parte de armazenamento dela, você consegue fazer a gravação em nuvem. Eu consigo gravar por micro SD, né? Então eu vou pôr um cartão de memória dentro dela e eu vou ter gravação, né? Igual a câmera anterior que eu apresentei para vocês, também tem uma entrada para um cartão de memória para que eu consiga gravar na própria câmera. E o tamanho máximo desse cartão também é 256 GB, e eu também consigo interligar essas câmeras em gravadores, né? Aí pode ser um DVR, NVR, inclusive
no curso de câmera IP, eu vou explicar para vocês como que configura essas câmeras da Intelbras nos gravadores Intelbras e também nos gravadores Hikvision. A gente vai fazer esse mix, porque no curso de câmera IP, pessoal, eu vou trazer equipamentos tanto da Intelbras como da Hikvision, inclusive interligando uma marca com a outra, porque tem alguns detalhes, não é tão simples, né? Fazer essa interligação requer ali uns procedimentos que você precisa fazer, né? A parte de protocolo, mas a gente vai ver tudo dentro do curso, bem passo a passo, para você realmente virar um especialista em instalação de câmeras IP. E aí, quando pegar qualquer outro tipo de marca, com certeza você vai saber instalar sem nenhum problema. Eu quis trazer essas duas principais marcas, né, tanto a Intelbras como a Hikvision, para dentro do curso, porque são as marcas que a gente mais encontra equipamentos, principalmente de câmeras IP, né? Quando a gente fala de câmeras IP, essas duas marcas são as que a gente tem mais equipamentos instalados, principalmente aqui, né, no nosso território nacional. Tem muita câmera da Intelbras e muitas câmeras da Hikvision. Então, você aprendendo essas duas marcas já é o suficiente, né, para você instalar qualquer outra marca, porque o conceito é igual para qualquer marca, não importa, tá? Seja Hikvision, Intelbras, outras marcas que tem no mercado, né, TWG, tem câmeras da JFL e muitas outras marcas, né? Então essas duas marcas, né, são excelentes e as duas têm equipamentos com ótimos custos-benefícios, ok? Bom, aí as especificações técnicas dessa câmera, né? Ela vai ter um sensor de 1/3.2, a resolução dela é Full HD, né? Então é 1080 pixels e a lente dela é uma lente de 4,1 milímetros, né? Então ela tem um ângulo um pouco menor, porém ela compensa, né, esse ângulo um pouco menor com essa parte do movimento, né? Como ela consegue se movimentar para um lado para o outro, eu consigo, né, ter essa compensação. E aí o ângulo dela na diagonal é de 83 graus, na horizontal é 54 graus e na vertical 35 graus. Ela tem imagens preto e branco, né, no modo noturno. Se eu não acionar ali a parte da função Full Color, né, então ela filmaria com uma câmera comum infravermelho, né, ela ficaria preto e branco para ter o infravermelho ali ativo, ou eu posso habilitar ela para filmar colorido à noite, né, aí ela vai acionar os holofotes que ela tem, né, seria como se fosse ali dois super LEDs que acende e iluminam o ambiente um pouco e você consegue ter essas imagens coloridas, ou eu posso deixar no modo automático, né? Então ela vai sempre que necessário ativar essa parte da tecnologia Full Color, ok? O armazenamento dela também é por cartão micro SD, então eu posso pôr um cartão de memória de até 256 GB. Ela tem um zoom digital de 8 vezes, o alcance do infravermelho dela é de 23 metros e o alcance do feixe, né, ali do holofote dela, é de 23 metros. E ela também tem essa parte de IR inteligente, né, que são um recurso a mais que a Intelbras tem, né, para trazer uma melhor imagem mesmo no período noturno. Bom, como eu disse, nessa câmera ela tem um movimento 360 graus e eu consigo movimentar ela tanto através do aplicativo, né, bem simples movimentar ela ali pelo aplicativo. No curso a gente vê isso, né, como que está e como que mexe nela, né, para um lado, para o outro. É bem tranquilo essa parte e eu consigo fazer esse movimento também através do DVR, né? Então, a partir do momento que eu configuro ela em um gravador, eu consigo também controlar esse movimento pelo DVR. Bom, essa câmera ela também tem um microfone interno, onde eu consigo ter a gravação das imagens e também do áudio que está se passando ali próximo da câmera. Ela não consegue transmitir a sua voz, tá? Então não tem um áudio bidirecional. O áudio ela só grava, ok? Então ela tem um microfone interno para fazer também a gravação do que está passando ali pelo ambiente onde ela está instalada.
Tem o acesso remoto, né, pelo aplicativo, então eu consigo tanto visualizar ali uma imagem ao vivo, como buscar uma gravação, fazer o movimento, né, 360 graus, dar um zoom na câmera. Então é tudo através do aplicativo, fora outros recursos que eu também consigo habilitar pelo aplicativo. Aí dentro do curso, né, a gente vê com muito mais detalhe todas as funções que o aplicativo tem, né, ali as partes de configuração. Então a gente fala tudo sobre o aplicativo dessas câmeras dentro do curso, né, porque aí é um conteúdo muito mais detalhado, com muito mais informação. Aqui é só para você saber, né, as funções básicas dessa câmera e já poder, né, tá trabalhando com ela, já ter essa noção, né, do que essas câmeras são capazes. Bom, ela envia também alerta, né, de detecção de pessoas, então é uma função que eu posso ou não habilitar na câmera, e sempre que eu quiser eu também consigo, né, determinar o dia, a hora para que essa função entre em funcionamento. Bom, ela também tem, né, entrada para o cabo de rede, padrão RJ45, e como eu havia dito antes, né, essas câmeras não possuem o recurso PoE. Então eu sou obrigado a ligar essas câmeras na fonte, tá? Inclusive essas câmeras já vêm junto com a fonte dela. Então você não precisa se preocupar em ter que comprar uma fonte para a câmera, não. A câmera, quando você compra, ela também já vem com a fonte. Bom, pessoal, agora vou falar sobre as câmeras externas da Ezevis, né? Para quem não sabe, quem não fez a nossa aula anterior ali, que eu falei, né, sobre as câmeras internas, expliquei para vocês que essa marca Ezevis faz parte do grupo da Hackvision. A Hackvision comprou essa marca, porém eles continuam comercializando essas câmeras com a marca da Ezevis, mas o padrão de qualidade agora é Hackvision, pessoal. Tanto é que essas câmeras a gente consegue instalar nos aplicativos Hackvision, tem o mesmo protocolo ali na parte de configuração nos DVRs e NVRs. Você vai ver que o protocolo que é utilizado hoje por essas câmeras são os protocolos Hackvision, porque geralmente, né, quando uma empresa compra outra, tem esse compartilhamento de tecnologia, né, essa troca de informação, e hoje em dia as câmeras da Ezevis já tem o padrão de qualidade Hackvision, né? E a Hackvision, pessoal, hoje ela se dedica, né, a trazer produtos ali com a marca dela, mas para a parte corporativa, né, instalação de grandes projetos, projetos mais profissionais. Agora a marca da Ezevis, ela atende mais a linha doméstica, soluções mais simples, mas que tem tecnologia, são excelentes câmeras com ótimos custos-benefícios, ok? Então, a primeira câmera que eu vou trazer aqui para vocês, né, que está associada, né, à marca da Hackvision, seria essa câmera H3C da Ezevis, né, que é uma câmera fixa, mas é uma câmera Wi-Fi, tem entrada também para cabo de rede e tem também um excelente custo-benefício. Bom, essa câmera, né, ela já vem com a resolução Full HD, então uma excelente qualidade. Ela tem o índice de proteção IP67, então é aquele índice, né, que é um grau de proteção maior. Teoricamente, essa câmera poderia ficar submersa por até 30 minutos debaixo d'água, né? Eu nunca fiz esse teste, né? Sempre fiquei ali com receio de fazer isso, mas é o que diz ali, né, na parte teórica do índice de proteção IP67, tá bom? Então, isso é uma característica que o produto precisa ter para receber esse índice de proteção, né? Porque esse índice de proteção, pessoal, tem vários tipos, né? A gente tratou aqui IP66 e IP67, mas tem IP65, IP64 e outros índices, né, que vai mudando conforme a característica do produto. Bom, ela tem detecção de forma humana, né? Então ela consegue diferenciar ali um cachorro de um ser humano, né? Então, se eu ativar alguns recursos para gravar, né, por detecção de pessoas, só vai gravar quando ela detectar realmente uma pessoa, tá bom? Bom, ela tem a parte de compressão de vídeo em H265, né, igual ali dos DVRs mais atuais, NVRs, né? Então esse é o formato do vídeo
que ela vai gravar. Tem integração com o Google Assistente ou com a Alexa, então é bem interessante essa parte de automatização, já dá para utilizar essa câmera. Ela tem, pessoal, entrada para um cartão de memória de até 512 GB, né? Então, diferente das câmeras que eu apresentei anteriormente, essa câmera ela vai suportar, né, esse cartão um pouco maior, que pode ser de até 512 GB. Ela tem a captação de áudio, né? Então ela consegue gravar as imagens e também gravar o áudio que está passando ali pelo ambiente onde ela está instalada. Ela tem visão noturna, né, um infravermelho de até 30 metros, e ela também tem, né, a parte do armazenamento por nuvem, né? As duas câmeras da Intelbras que eu apresentei para vocês também têm esses recursos, inclusive a gente vai falar sobre ele no finalzinho dessa aula, tá? Sobre gravação em nuvem, e essa câmera já disponibiliza isso caso você queira. Bom, como eu já disse, né, essa câmera tem um índice de proteção IP67, então ela pode tomar sol e chuva sem nenhum problema. Ela tem detecção de movimento, né, então é uma função que eu posso habilitar na câmera. Então sempre que ela detectar uma pessoa ou um animal, se eu quiser tirar, né, a função de detectar humano, eu posso tirar, e aí sempre que estiver passando um animal ali, ela vai detectar. Caso eu não queira, caso que eu queira só a detecção por humano, eu também consigo habilitar essa função, né? Então essa parte eu consigo configurar conforme a minha necessidade. Bom, e aqui, pessoal, mostra para nós, né, o alcance do infravermelho dela. Então seria de 30 metros, então mesmo que esteja em escuridão total, ela vai conseguir filmar aí até 30 metros de distância. E esse 15 metros aqui, pessoal, seria a gravação colorida, né? Então a tecnologia Full Color, ela consegue alcançar até 15 metros nessa câmera, né? Então, para filmar colorido, ter uma imagem nítida, eu consigo em até 15 metros. Bom, essa câmera ela já possui, né, entrada para o cabo de rede, então eu consigo conectar ela tanto via Wi-Fi como através do cabo de rede, né? E se for uma conexão via cabo de rede, essa câmera não possui tecnologia PoE. Eu tenho que ligar a fonte dela, não tem jeito. E por mais que essa câmera não tenha nenhuma antena aparente, pessoal, ela consegue sim se conectar via Wi-Fi, né? A antena dela é uma antena interna e ela é capaz de se conectar tanto via Wi-Fi como através do cabo de rede. Bom, pessoal, então o aplicativo, né, de gerenciamento, ele consegue visualizar as câmeras ao vivo, né? Então tudo que estiver passando ali no ambiente eu vou conseguir ver. Ela tem a parte da recepção do áudio, então eu vou conseguir ouvir o que está passando ali no ambiente. Vai ter alertas instantâneos, então eu posso configurar a parte de detecção de movimento e outros recursos que as câmeras têm. Tem histórico de vídeo, né? Então consigo buscar gravação, consigo dar um zoom ali na câmera. Se for uma câmera com movimento, eu consigo movimentar pelo aplicativo também, e habilita as partes de função, né, para automatização das câmeras, né? Então é bem interessante também esses tipos de recurso. Bom, pessoal, aí é outra câmera da Ezevis, né? Agora uma câmera com movimento, igual eu fiz ali na apresentação da Intelbras, né, que eu trouxe uma câmera fixa e uma com movimento. Estou fazendo aqui na Ezevis, né? Então eu apresentei para vocês uma câmera fixa e agora estou apresentando uma câmera com movimento. Bom, pessoal, tanto a Intelbras como essa marca Ezevis, né, que faz parte do grupo Hikvision, eles vão ter vários modelos de câmeras, tá? Mas basicamente a instalação, a configuração é a mesma para qualquer modelo de câmera, né? Então eles têm essas linhas. A Intelbras tem essa linha que é chamada de MIBO, né, que são vários tipos de câmera, mas basicamente o aplicativo é o mesmo, os recursos são similares, né? Ali, às vezes uma câmera tem um recurso a mais, um a menos, né? Mas basicamente os procedimentos de instalação, configuração vão ser iguais. A Ezevis é a mesma coisa. Eles têm, né, esses modelos de câmeras que podem variar um pouco um do outro, mas a instalação, configuração é a mesma, né? Não muda nada, é o mesmo aplicativo, os recursos que as câmeras têm vão ser bem similares. O que pode mudar, né, é o modelo da câmera. Aí alguns modelos são mais simples e outros têm, né, recursos mais avançados.
Nesse caso aqui é uma câmera externa com movimento e essa câmera, pessoal, ela também tem um ótimo custo-benefício, né? Então é uma câmera que vai custar hoje em dia aí uns R$ 400 e é uma câmera que tem movimento, pode ficar o tempo, tem a parte ali do rastreamento das pessoas, então vale muito a pena trabalhar com esse tipo de câmera, ok? O modelo dela é o modelo H8C e é da marca Ezevis. Inclusive no curso eu preparei algumas aulas com esse modelo de câmera também, faço toda a parte de movimentação dela, né? Mostro para vocês como que configura, como que interliga ela nos gravadores. Então é uma boa câmera, né? Você pode estar trabalhando com esse tipo de câmera aqui que tem um ótimo custo-benefício. Bom, então essa câmera já é uma câmera Full HD, né? A resolução dela é 1080p, tem uma excelente qualidade. Eu consigo movimentar ela 360 graus, então eu consigo, né, ir para um lado, para o outro, é bem bacana. Bom, ela tem nessa parte de visão colorida à noite, vou ter um áudio bidirecional, aí sim, essa câmera eu consigo tanto falar como escutar o que está passando ali no ambiente. Ela tem a parte de alarme, pessoal, então se ela detectar alguém, eu posso ativar uma sirene que ela tem na própria câmera. Esse recurso é bem bacana também. É uma câmera prova d'água, então ela pode tomar sol, chuva, sem problema algum. Tem essa função Auto Track, né, que seria para ir seguindo a pessoa. Então passou um ser humano ali na frente da câmera, ela vai começar a seguir. Então é bem interessante. Tem essa parte de integração com Alexa, com Google Assistente e ela também suporta um cartão de memória de até 512 GB. Bom, é uma câmera com proteção IP67, né? Então eu sempre preciso posicionar ela da forma certa para que não tenha nenhum problema de entrar água nessa câmera, né? Ela pode sim, né, ser instalada ao tempo, mas eu preciso ter essa atenção, né, na hora de instalar, pôr ela na posição correta. Ela tem, né, esse movimento 360 graus, então eu consigo movimentar ela para qualquer lado, então é bem legal esse recurso. Ela tem detecção, né, de movimento, então é um recurso que eu posso habilitar ou não na câmera. Então é bem interessante essa parte também. Sempre que ela detectar uma pessoa, né, ela vai enviar uma notificação para o aplicativo. Ela tem o áudio bidirecional, tá, pessoal? Essa sim consegue tanto ouvir como falar com a pessoa que está ali próximo à câmera. Ela tem detecção de humano e rastreamento, né? Então ela tem uma tecnologia que ela consegue diferenciar um ser humano de um animal. Então, se eu ativar nessa parte aí de detecção de humanos, ela vai saber diferenciar, né, o que é um humano, o que é um animal. E aí, se eu habilitar também aquela função Auto Track, né, ela vai também seguir a pessoa que estiver passando na frente da câmera. E aqui está o alcance do infravermelho dela, que seria de até 30 metros, e esse 20 metros seria a filmagem colorida, né? Então a parte de full color dela, ela consegue filmar colorido até 20 metros. Bom, essa câmera ela tem entrada, né, para o cabo de rede, então eu consigo conectar ela tanto Wi-Fi como também através do cabo de rede. Ela tem, né, o aplicativo grátis, né, para fazer o gerenciamento tanto das visualizações ao vivo, ali da parte do áudio, o envio de alertas, histórico de vídeo, eu consigo dar um zoom, movimentar a câmera, tudo através do aplicativo, e tem essa parte também de habilitar essa parte da automatização para integrar, né, essa câmera com Alexa ou com Google Assistente e outros recursos que também tem, tá, pessoal? Não são só esses, tem outros recursos, né? Mas a gente vê depois com mais detalhes dentro do curso. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre a parte de instalação das câmeras, né? Então aqui está a distância média, né, de uma câmera para o nosso roteador, que pode ser de 20 a 50 metros. É claro que isso aí pode variar, né, dependendo do ambiente, se tiver muita parede, vidro ou qualquer obstáculo, né, pode diminuir um pouco essa distância. Bom, aí, né, dependendo do modelo de câmera, se for essas que tem a entrada para o cabo de rede, eu consigo ligar ela através de um cabo, né, utilizando, é claro, o cabo adequado, numa distância de até 100 metros. Bom, agora caso eu precise, né, fazer um prolongamento do alcance dessa câmera,
eu posso estar utilizando um repetidor de Wi-Fi. E aí temos a seguinte situação: o repetidor comunicando com o roteador, eu consigo ter ali uma distância de 20 a 50 metros e do repetidor para a câmera mais uma distância de 20 a 50 metros, né? Então eu consigo muitas das vezes até dobrar o alcance do Wi-Fi e conseguir chegar na câmera, né? Um sinal melhor, podendo instalar a câmera em distâncias maiores também. Então é bem interessante, né? A utilização de repetidor de Wi-Fi para ter esse prolongamento aí no alcance do Wi-Fi. Bom, pessoal, aqui é outro método de ter um prolongamento aí do alcance da câmera, que seria o seguinte, pessoal. Eu vou fazer a configuração do repetidor ali, normal, igual eu faço, né? Então eu vou ter uma distância de 20 a 50 metros entre o roteador e o repetidor, e eu posso depois conectar um cabo de rede no repetidor e levar essa conexão, né, dessa internet via cabo de rede para as minhas câmeras, né? E aí eu vou conseguir uma distância de até 100 metros nessa parte do cabeamento. Então eu vou ter uma distância muito longa, né, quando eu faço isso. Então é bem interessante esse recurso que esses repetidores nos traz, né? Porque a maioria dos repetidores já vai ter ali uma porta, né, disponível para cabo de rede. Então é possível fazer a ligação dessa forma também. Bom, pessoal, aí a parte de gravação, né? A maioria dessas câmeras Wi-Fi externas vão ter entrada para o cartão de memória. A única observação que você precisa utilizar um cartão de qualidade, né? Então esses purples, né, esses cartões são apropriados para instalação de câmeras Wi-Fi, né? A SanDisk também tem alguns cartões apropriados, né? Tem um cartão vermelhinho, um que é todo branco, que são cartões ultra rápidos, né? São cartões específicos para gravação de câmeras, né? Porque essas câmeras elas gravam em alta qualidade e aquele cartãozinho preto que a gente utiliza no celular muitas das vezes não funciona nessas câmeras. Por isso que é recomendado utilizar o cartão apropriado, podendo ser esse Purple, né, que é o mais tradicional, mais comum aí para esse tipo de câmera, ou buscar, né, uma outra marca que tenha, né, um cartão ali dedicado para esse tipo de câmeras, né, que seriam os cartões rápidos. A SanDisk tem, então se você quiser também utilizar outra marca, procure os cartões da SanDisk, mais cartões ultra rápidos, tá bom? Bom, pessoal, essas câmeras eu consigo, né, fazer a interligação delas nos gravadores, né, tanto nos DVRs como no NVR, é possível, e dentro do curso a gente vai ver, né, como que é possível interligar essas marcas, mesmo uma diferente da outra, né? Tem ali alguns detalhes, a parte de protocolo que eu preciso utilizar o certo, fazer algumas alterações nas câmeras para que seja possível a interligação delas nos gravadores, tanto DVR como NVRs. Aí nós vamos ter a aula tanto com os gravadores da Intelbras, né, configurando essas câmeras, também vamos ter com os gravadores da Hackvision. Então você vai aprender com essas duas marcas, né, que são as principais. Você aprendendo nessas duas principais marcas, você vai conseguir trabalhar com qualquer outra marca sem problema algum. Bom, pessoal, aí tem a parte de gravação em nuvem, né, que seria a gravação dela no servidor ali do fabricante. Aí tanto a Intelbras como a Hackvision, a Exevis, né, já disponibilizam esse serviço. E aí eu posso contratar, por exemplo, eu posso contratar o serviço de gravação em nuvem por 3 dias. Então eu vou pagar ali, um exemplo, R$30 por mês para a Intelbras e a minha câmera vai ter gravação de 3 dias na nuvem, né? Então mesmo que eu perca a câmera, que alguém roube, a gravação dela vai estar lá no servidor. Então não perca essa gravação, mas aí tem um detalhe que eu preciso sempre ter a internet para que essa função funcione, né? Diferente ali de pôr um cartão de memória, que mesmo sem internet a câmera vai continuar gravando. Quando eu ponho para gravar só por nuvem, né, eu dependo da internet para que isso funcione. Aí tanto a Intelbras como a Exevis já tem esses recursos, e aí no próprio aplicativo você consegue lá e tá selecionando qual plano que você quer, e isso é cobrado mensalmente.
Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre boas práticas na instalação dessas câmeras, né? Falei aqui sobre os recursos delas, agora eu vou dar algumas dicas, né, para que você realmente instale elas sem nenhum tipo de problema. Bom, aí a minha primeira dica, né, é sempre utilizar uniforme, pessoal. O uniforme ele é muito importante na hora que você está fazendo um atendimento ao cliente, está na casa dele. Não deixe de utilizar o uniforme. Isso mostra que você é um profissional da área, né? Quando o cliente te recebe e você está uniformizado, ele fica mais tranquilo. É diferente dele abrir a porta, né, para uma pessoa que às vezes está sem uniforme, está ali. Mesmo que a pessoa seja um bom profissional, pessoal, isso desvaloriza o serviço da pessoa, porque a partir do momento que eu tô de uniforme, pessoal, o cliente ele já entende que eu sou um profissional, que eu sei o que eu estou fazendo, porque eu estou uniformizado, né? Então o uniforme traz para você uma autoridade. Então o cliente ele fica muito mais tranquilo quando você for fazer um orçamento. Então, principalmente porque se o cliente vê que você já tá ali meio estranho, não tá com a vestimenta adequada, talvez ele nem feche com você, né? Então use sempre uniforme. Esse modelo de uniforme, pessoal, a gente encontra até na internet. Inclusive, essa imagem aí eu trouxe de um fornecedor do Mercado Livre, tá? Quem precisar depois desse link aqui, me chama no WhatsApp que eu envio para vocês sem problema algum, né? Uma camisa dessa você vai pagar aí 40, 50 reais e já tem um uniforme para estar trabalhando, né? Caso você não tenha o seu ainda, né? Não tem o logo da sua empresa, um uniformezinho básico desse já irá te atender bem. Bom, pessoal, outra dica super importante é a utilização dos EPIs. Eu trouxe aqui um exemplo do que não se deve fazer, né? Esse profissional aqui ele está se pondo em risco, né? Já começando pela escada, que esse modelo de escada é bem complicado, né, para trabalhar nesse tipo de posição, né? Porque se eu tiver qualquer problema ali nas juntas, né, onde dobra essa escada, ela pode vir a cair ali, né, dobrar e derrubar a pessoa da escada, né? E você pode cair, bater a cabeça e aí vai dar muito problema para você. Nenhum serviço vale a sua vida, pessoal. Então, utilize os EPIs, não se exponha a condições de risco, né? Ali, ó, o profissional tá sem capacete, tá sem cinto de segurança, né? Então, tá completamente errado, arriscando a própria vida. Não vale a pena, pessoal. Analise bem o cenário, não tenha medo de dizer não. Se não dá para executar naquele dia, né? Você não está preparado, volte outro dia, faça as coisas com calma para que você não se ponha em uma condição de risco, ok? Utilize sempre o EPI para sua proteção individual e também para demonstrar que você é um profissional, né? A partir do momento que você também está uniformizado e também com os EPIs, pronto, ali sim o cliente vai saber que ele fez a escolha certa. Ó, o cara tá uniformizado, o cara tá com EPI, tá usando capacete, tá com a bota, tá de calça, né? Que calça também não deixa de ser um EPI. Então, pessoal, utilize sempre o EPI. Bom, outra dica, né? Sempre que a gente fala de câmeras Wi-Fi é fazer um teste de sinal, pessoal. Esse teste é bem simples, né? Para saber se está chegando um sinal adequado, onde eu quero instalar minha câmera, né? Você pode ir com o próprio celular e ver o nível de sinal que está chegando ali nele, né? Então hoje o celular ele mostra qual é o nível de Wi-Fi ali das redes, né? Então tem o alcance total, né? Que seria 100%, tem ali um alcance médio, que aí a barrinha do Wi-Fi fica preenchida até a metade, e temos um baixo alcance de sinal, né, que ali o pontinho do Wi-Fi só sobe uma vez, né? Então você consegue ter uma referência, né, do nível de sinal através do seu próprio celular. Então vá até o ponto onde você pretende instalar e faça, né, essa primeira análise antes de instalar por definitivo a sua câmera. Bom, outra dica, né, que eu posso dar para vocês aqui seria a utilização, né, de repetidores. Sempre que necessário, utilize o repetidor. Esse serviço, pessoal, é um serviço a mais. Você pode cobrar mais do seu cliente para instalar um repetidor, porque esse repetidor vai ajudar
até a ele, né? De repente ele não tem um sinal muito bom do Wi-Fi, a partir do momento que for instalado um repetidor, ele também vai poder usar, né, esse repetidor não somente para as câmeras, mas também para se conectar ali no celular, no notebook, enfim. E é um serviço que você pode cobrar também um a mais, né? Então você pode vender o repetidor para o seu cliente e cobrar a instalação. Inclusive no curso eu trago também conteúdo sobre repetidores, explico todas as formas de configuração, instalação. A gente faz vários cenários, né, de instalação com repetidor, que o repetidor, pessoal, você não só utiliza nesse tipo de situação, tá? Você pode utilizar ele ligando um DVR, de repente você está instalando o DVR onde não tem internet chegando ali cabeada, você pode pôr um repetidor, né, configurar ele na rede e conectar ele no DVR através de um cabo de rede. Então é bem bacana e dentro do curso a gente vê muito sobre repetidores também. Bom, pessoal, outro ponto que a gente precisa, né, prestar atenção é nesse tipo de instalação, né, porque tá ali, né, uma fonte ligada numa tomada onde está de fácil acesso. Qualquer pessoa pode chegar ali, puxar essa fonte da tomada e a câmera para de funcionar. O certo mesmo seria, né, pôr essa fonte dentro de uma caixa de passagem para que ela fique protegida, né, para que não fique fácil de alguém chegar ali e desconectar minha câmera da tomada, tá bom? Então utilize sempre caixas de passagem para fazer essa parte de alimentação da câmera, né, para que a fonte fique protegida. E aí você pode pôr também os conectores da câmera, né, ali o conector RJ45 para ele ficar protegido também. Bom, aí tem dois modelos de caixa de passagem, né, que você pode utilizar. Hoje a Intelbras tem uns modelos um pouco maior, né, do que o convencional e talvez já seja o suficiente para você. Caso ao contrário, você pode utilizar essas caixas um pouco maior. Inclusive essa caixa aqui é da marca Estilos, né? Então uma caixa bem bacana. Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de caixa. Você encontra ela como caixa de passagem da Estilos, tamanho médio, ok? Aí, pessoal, vai ficar dessa forma aí mais ou menos, né? Você vai pôr o plug de tomada e a fonte dentro da caixa, né? Aí vai ficar protegido, essa fonte aí não vai ser desconectada tão facilmente da rede elétrica, tá? Então, por isso que é importante pôr uma caixa de passagem para proteger essa parte da alimentação da câmera. Bom, pessoal, outra dica, né, é a utilização de infraestrutura. Então não deixe de utilizar uma infra, né, para passar o cabo de alimentação. Bom, pessoal, aí se for um ambiente externo, né, o recomendado seria eletroduto, ou PVC ou galvanizado. Agora, se de repente você está trabalhando ali numa área semi-aberta que não toma sol nem chuva, talvez você possa utilizar canaletas, né, já seja o suficiente para você. Então fica esses dois tipos de infraestrutura que você pode estar utilizando para levar, né, o cabo de alimentação até a sua câmera. Bom, pessoal, aí outra dica, né, é sempre buscar o melhor ângulo, né, para a câmera, para que você instale ela numa posição, se for uma câmera fixa, né, ela fique ali na melhor posição, que filme o máximo possível. Nesses dois exemplos aqui, ó, eu estou filmando tanto a parte interna da residência como a parte externa, né? Nesse primeiro exemplo, tá focando mais dentro da residência. Já nesse segundo, tá focando um pouco mais a rua, né? Bom, e o ideal, né, claro, seria sempre ter duas câmeras na frente da casa, né, uma cruzando a outra, mas nem sempre isso é possível. Aí você precisa, né, buscar a melhor posição, entender ali a necessidade do cliente, onde ele prefere ter um foco maior, se é para a rua, se é para dentro da casa, né? Aí fica também muito ao gosto do cliente. E você que precisa sempre, né, tá ajustando, buscando ali o melhor ângulo para a instalação dessas câmeras. Bom, pessoal, outro ponto muito importante é a utilização de termos de aceite. O que seria isso, pessoal? O termo de aceite é um documento que, ao término da instalação, você pede para o cliente assinar. Então, uma via vai ficar com você e outra via com o cliente. E dentro desse termo, pessoal, vai ter várias cláusulas dizendo, né, o que a sua garantia cobre, o que a sua garantia não cobre. Por exemplo, se de repente você instalou e o cliente mudou a senha do Wi-Fi, o que vai acontecer? A câmera vai parar de funcionar,
porque ela estava configurada para a rede com uma determinada senha. E aí não foi sua culpa, não foi você que alterou. Isso aí foi o cliente, por vontade própria ou por alguma necessidade, mas a câmera deixou de funcionar. Não foi um defeito, foi uma coisa que foi ocasionada. Aí nesse caso, você tem que retornar no cliente, fazer uma nova configuração e o cliente ele tem que te pagar, né? Você teve esse custo de ir lá novamente. Aí, pessoal, esse tipo de situação já vai estar prevista nesses termos de aceite, né? Então, vai ter outras cláusulas dizendo ali quanto tempo você dá de garantia, né? Que no mínimo seria 30 dias. Vai dizer o que sua garantia cobre, o que ela não cobre. Então, é um termo que te protege de futuros problemas. Porque se o cliente assinou, ele estava concordando, né? Então, teoricamente, mesmo que ele reclame, mesmo que ele te ponha na justiça por qualquer motivo, você vai estar assegurado, né? Porque ele assinou o termo, ele concordou com os termos que você entregou a ele, né? E dentro do curso de instalação de câmera IP, eu disponibilizo para vocês esse termo, né? Já com as principais informações que precisa ter dentro dele, né? Para te proteger, principalmente quando a gente fala de instalação de câmeras Wi-Fi, que são vulneráveis, né? Esse tipo de problema. O cliente pode mudar a senha do Wi-Fi, pode trocar o nome da rede, trocar de roteador, né? Então, esse termo ele vai prever isso e várias outras situações que podem ocorrer, e você também pode ir incluindo, né, um documento editável, onde você também pode ir incluindo, né, cláusulas que você acha importante pôr, né, para te proteger de futuros problemas, tá bom? Então, dentro do curso, eu vou disponibilizar isso para vocês como bônus, tá? Então, isso aí já vai estar lá dentro do curso e basicamente é isso. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Aqui foi bem bacana. Tenho certeza que você já deve ter aprendido muito nessa aula. E é só um pouquinho do que a gente vai ter dentro do nosso curso completo de instalação de câmeras IP. Lá eu vou dar muito mais detalhes do que você viu hoje, né? Vamos ter as aulas práticas para você realmente entender como que funciona um sistema de câmera IP, aprender, né, fazer ali todo o passo a passo para configurar as câmeras, tanto nos gravadores da Intelbras, da Hackviz e qualquer outro que aparecer, com certeza, com o conteúdo que você vai aprender dentro do curso, você será capaz de executar qualquer projeto de instalação de câmeras IP, seja cabeado, seja com fibra ótica, com antena, com repetidor Wi-Fi, câmeras também sem fio, enfim, você vai virar um especialista. Lembrando que o curso ele tem suporte direto comigo, né? Qualquer dúvida que você for tendo ali na execução do serviço, você pode estar tirando dúvidas comigo. Tem também o grupo no WhatsApp dos alunos, né? Onde os alunos costumam ajudar um ao outro, né? Então é bem legal esse processo, né, colaborativo da gente ir crescendo todos juntos, tá bom? Pessoal, o lançamento oficial é dia 8/6, então daqui 2 semanas, fiquem tranquilos que eu vou passar todos os detalhes dentro do grupo do WhatsApp. Durante a semana eu vou abrir o grupo para a gente tirar dúvida, vou passar para vocês os bônus que vai ter ainda, né? Os brindes que eu vou estar disponibilizando para os primeiros alunos, vai ter sorteio, enfim, uma série de vantagens, principalmente para quem se inscrever no primeiro dia, né, que vai ser no dia 8/6, com certeza vai ter uma grande vantagem, né, de entrar já logo no primeiro dia, vai pagar mais barato, vai ter a oportunidade de comprar o curso e já ganhar um brinde automaticamente, sem precisar participar de sorteio, vai ter sorteio também para os primeiros inscritos, enfim, uma série de vantagens. Então, fique no grupo, fique atento, que durante a semana eu vou esclarecendo todas as dúvidas, vou trazendo aqui a parte dos bônus, vou mostrar para vocês um pouco do curso por dentro, para vocês ficarem, né, já ali sabendo de tudo que vai ter dentro do curso. Então, tenho certeza que vocês vão gostar muito e vai ser um dos melhores cursos que você fez até hoje. Eu te garanto isso, não tenha dúvida. O curso também tem garantia caso você comprar e não gostar, que eu acho muito difícil isso acontecer, mas, né, acontece. Então, você vai ter garantia de 7 dias para
o risco ser zero, para você não ter nenhum tipo de preocupação. E eu estou passando nessa data um pouquinho mais para frente, para dar tempo de todo mundo se programar, já preparar o cartão de crédito. Vai ser um preço bem barato para quem entrar já logo no primeiro dia, né? Barato assim comparado ao investimento, né? E ao conhecimento que você vai ter. Então, com certeza é um curso que você vai investir um pouquinho, mas logo no primeiro serviço você já vai ter um retorno bem significativo, porque projetos de câmera IP são projetos maiores, mais lucrativos e muitas das vezes até mais simples, né, de serem implementados, desde que você tenha o conhecimento certo, tá bom? Dito isso, vou deixar agora disponível o link aí no chat. Não deixe de clicar em se inscrever caso você queira estar concorrendo, né? Essa camisa aqui, ó, dos instaladores de elite, tem que preencher os dados lá no site, tá, pessoal? Não tem como eu adivinhar quem que tá aqui na aula, né? Por mais que apareça o nome aí de quem comentou, infelizmente eu não tenho acesso aos dados, então precisa fazer o cadastro para poder estar participando, tá bom? Então é isso, pessoal. Domingo que vem também eu estou preparando um podcast onde eu vou trazer um convidado e eu vou dar várias dicas para quem está iniciando aí no segmento de segurança eletrônica. Então vai ser um conteúdo bem legal, né? Não vai ser uma aula, mas vai ser um podcast totalmente dedicado aos instaladores, né? Principalmente aos iniciantes, né? Então, estou com um convidado bem legal que vai participar do podcast. Os alunos futuramente também terão a oportunidade de gravar um podcast comigo, caso tenham interesse, né? Então, fiquem atentos que domingo que vem nós vamos ter um podcast e durante a semana eu vou trazendo mais informação. Talvez eu traga uma aula extra, né, caso necessário, se eu ver que realmente precisa. Aí durante a semana eu aviso vocês. Então fiquem lá no grupo, tá? Não deixem de estar dentro do grupo para não perder todas as novidades que nós teremos daqui para frente, né? Daqui até o dia do lançamento do curso de instalação de câmera IP, ok? Dia 8, já anota aí na sua agenda, põe seu celular para despertar um dia antes, para ficar já ciente, para não esquecer, né? Porque às vezes a gente silencia ali o grupo, né? E fica sem as informações. Para a gente ver, já passou, já perdeu a oportunidade. Então fiquem atentos e durante a semana a gente vai conversando dentro do grupo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por todos que estão aqui presentes, né? Que fizeram as aulas. Estou bem feliz e a gente se vê aí numa próxima aula. Valeu!